Sr. Presidente, Comissão de Defesa Nacional, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro. Portugal é membro fundador da NATO. A NATO é uma aliança militar, mas também política, entre países que têm os mesmos valores comuns, como a democracia. Foi criada depois da Segunda Guerra, visando essencialmente a prevenção de conflitos. Sr. Ministro, há algum pacto secreto entre PS, PCP, Bloco de Esquerda, relativamente à NATO? Os portugueses têm o direito de saber. O que se está a assistir é uma mudança do comportamento do Partido Socialista relativamente à sua posição de sempre. Vários exemplos. Declarações do Primeiro-Ministro sobre a base das lajes. Costa admite que a China explore base das lajes. Tanto faz os Estados Unidos como a China. É um quem dá mais, é a melhor oferta. Declarações dúbias do Primeiro-Ministro em relação à Rússia, em relação à invasão da Crimeia. Nas cimeiras aprovam sanções, cá fora falam contra as sanções. Afinal, o que defendia o Primeiro-Ministro? Intervenção militar ou ignorar simplesmente a agressão por parte da Rússia? Ou então que outro caminho senão a pressão internacional e as sanções? O Sr. Ministro também ao longo dos tempos vai a diversas cimeiras, onde não se opõe a nada, e vem cá para fora dizer que está contra tudo. Portanto, volto a perguntar, Sr. Ministro, há algum pacto secreto com aqueles senhores que ali estão, entre o PS, o PCP e o Bloco sobre matérias de defesa nacional, que estejam a condicionar a sua ação? Se não há, clarifique, Sr. Ministro, porque sem rodeios responda qual é efetivamente a política do Governo relativamente à NATO. Mais um exemplo, Forças Nacionais destacadas. Aumenta a verba, vimos aqui repetir isso à exaustão, mas diminuem as forças no terreno. É um erro, Sr. Ministro, retirar as nossas forças do Kosovo. O argumento dado que está tudo bem na região é quase uma ofensa à nossa inteligência. Claro que a região e o país estão melhor, já não há genocídio de um povo. Mas ainda há muito por fazer. Desenvolvimento económico, combate à corrupção e ao crime organizado, há uma luta enorme contra a radicalização, contra o extremismo. O Kosovo deu, como sabe, ao Estado Islâmico o maior número de combatentes per capita dentro dos países da Europa. Acredita que num país muçulmano, pobre, muito jovem, é possível reforçar as instituições e combater estas dificuldades sem um clima de paz e segurança? E se assim fosse, estava tudo bem, porque é que o Sr. Ministro não propôs simplesmente, no âmbito da NATO, a retirada de todas as tropas de lá? É um erro retirar, porque Portugal se tinha afirmado naquele cenário, junto dos seus parceiros, junto das entidades oficiais, mas mais importante, junto das populações. É um erro retirar, porque o Kosovo continua a ser foco de potenciais problemas para a região e para a Europa, nomeadamente com a ameaça de se tornar um centro de recrutamento de terroristas às nossas portas. É um erro retirar do Kosovo, porque temos de continuar a dar um sinal claro aos nossos aliados no envolvimento da Aliança, principalmente nos dias de hoje, num mundo mais perigoso, instável e imprevisível. Precisamos agora mais do que nunca dos nossos aliados, da troca de experiência, de aprendizagens comuns, da partilha de informação. Já é difícil no contexto europeu e no contexto NATO enfrentar as ameaças, quanto mais sozinhos ou isolados. É um erro retirar do Kosovo, pois estamos a retirar valor, interesse e importância ao exército português, tornando-o inclusivamente menos atrativo para novos voluntários. Ou acha o Sr. Ministro que estas missões não são também um incentivo ao recrutamento? É um erro retirar do Kosovo sem ter definido claramente, e acabou de reafirmar aqui, o que quer dizer com a constituição de idêntico empenhamento português na Aliança Atlântica. O que é que isto quer dizer, Sr. Ministro? É um batalhão de que ramo das Forças Armadas, em que cenário internacional, um cenário com riscos maiores para os nossos militares? O Iraque não é. O Iraque, o Sr. Ministro já veio falar do Iraque, mas estamos a falar de batalhão. Não estamos a falar de formação, portanto não é um batalhão que estamos a falar de uma intervenção completamente diferente. E depois para quando será, Sr. Ministro? É que aqui essas palavras bastam, mas para os nossos aliados são precisas decisões, é precisa ação, e conversa só não basta. Por tudo isto e muito mais, é um erro esta retirada. O Sr. Ministro foge a este debate, apesar da lei que o obriga a responder na Comissão de Defesa Nacional sobre estas matérias. Decidiu sem ouvir nem envolver o Parlamento. Foi uma opção sua de uma decisão sobre uma decisão errada. Está disponível, Sr. Ministro, para ir, não só para responder aqui, como para ir à Comissão de Defesa Nacional discutir com tempo estas matérias das Forças Nacionais destacadas, bem como o nosso papel na NATO, por mais que incomode aqueles senhores que ali estão sentados? Não estando, Sr. Ministro, concluímos que só pode haver um pacto secreto com os partidos da extrema-esquerda. Que outro motivo levaria o Partido Socialista a matar a sua história e o seu património nesta área? Se assim não for, responda hoje e aprofunde connosco o debate de forma mais calma e mais serena, mas mais profunda também, em sede de comissão. Há a haver pacto entre maioria parlamentar, os senhores têm a obrigação de o tornar público.
E aí cada português fará a sua própria avaliação. Mas, a ser verdade, Sr. Ministro, estamos a entrar numa área muito perigosa, onde partidos que defendem o fim da NATO, que querem fechar todas as bases militares estrangeiras na Europa, que estão contra a criação de exércitos europeus e que até em extremo defendem o desmantelamento das Forças Armadas, acabam por mandar ou pelo menos influenciar políticas de segurança e defesa nacional. Este seu caminho, Sr. Ministro, é um caminho muito, mas muito perigoso para o país. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.